Bem-vindos a essa análise. Hoje a gente vai desdobrar o texto milenar de Gênesis 3. Mas calma, não como um simples registro histórico. A ideia aqui é usar essa narrativa como um espelho psicológico e alegórico que reflete a nossa condição humana moderna como uma precisão que chega a ser assustadora. Bora mergulhar nessa história? A gente vai organizar essa conversa passando por alguns pontos centrais. Vamos desde aquela busca incessante por autonomia e o papel da sociedade nisso tudo, até entender a anatomia da tentação, o peso de ser autoconsciente, como tudo isso ecoa nos dilemas dos jovens de hoje e, claro, terminar falando de graça e redenção. Então, para começar, vamos falar sobre essa nossa busca por autonomia e o desejo profundo de usurpar o poder. Pensa bem na mentira central aqui. Vocês serão como Deus. A queda não é só sobre morder uma fruta, sabe? A raiz do problema está no orgulho e na ilusão perigosa de que a gente pode ter uma autonomia absoluta. Quando a humanidade decide rejeitar a autoridade divina para criar suas próprias regras, ela perde totalmente a sua identidade espiritual. É aquele velho e contínuo conflito entre a nossa autonomia e a autoridade divina, aquela vontade enorme de simplesmente sentar na cadeira do Criador. E isso nos leva a um ponto super importante. O que a sociedade e a serpente realmente representam nas nossas mentes. Essa interpretação alegórica é simplesmente genial e incrivelmente atual. Olha só, Adão representa toda a humanidade. Eva entra aqui como um símbolo da sociedade, aquela voz coletiva que está sempre ditando regras, julgando o que é certo e errado e colocando uma pressão enorme sobre a gente para se afastar do plano original. E a serpente? Ela não é só uma figura externa, ela representa a nossa própria inclinação interna para o mal. É aquele desejo carnal batendo na porta, a nossa própria mente em uma luta diária e exaustiva contra vontades destrutivas que não pensam no amanhã. Mas como essa inclinação age na prática? Vamos destrinchar a anatomia da tentação. Se a gente olhar com calma, vai ver um processo psicológico muito claro se revelando, que bate certinho com o que a gente lê lá na primeira carta de João. O engano chega de mansinho, pelos sentidos, como uma escada. Primeiro degrau, o fruto é bom para comer. Isso é o puro desejo imediato da carne. Segundo degrau, é agradável aos olhos. É o fascínio visual, a atração irresistível. E aí no topo dessa escalada perigosa vem a ideia de que é desejável para dar entendimento. Ou seja, é soberba humana pura. É o ego inflando, passo a passo, até culminar na desobediência total. E o resultado dessa escolha nos leva diretamente ao peso de ser autoconsciente e à perda dolorosa da inocência. A transição é literalmente brutal. A gente sai de um estado de pureza, de uma comunhão direta, para carregar uma bagagem pesadíssima assim que adquire esse conhecimento do bem e do mal. O orgulho rapidinho vira um fardo. Em questão de segundos, a culpa, o medo e a vergonha tomam conta de tudo. É a transição drástica da inocência para a experiência humana real, marcando a primeira grande ruptura espiritual entre nós e o Criador. A vida interna nunca mais foi a mesma. E sabe qual foi a primeira reação humana diante de toda essa vergonha? Costurar folhas de figueira. É muito curioso pensar que essa foi a primeira tentativa de relações públicas da história. É um esforço puramente humano ou até religioso de criar uma máscara para esconder os próprios erros. Até hoje a gente faz isso, não é? A gente constrói máscaras super frágeis de figueira toda vez que a realidade pesada da culpa e da insegurança bate na nossa porta. Tudo isso nos traz aos dilemas atuais. Como essa história milenar ainda ecoa na nossa vida hoje? Essas consequências moldam o nosso dia a dia agora mesmo, principalmente para os jovens que estão naquela busca frenética por uma identidade própria. Repara só no famoso jogo de culpas. Adão culpa a mulher culpa a serpente. Hoje é igualzinho. A transferência de responsabilidade é gigante. Ninguém quer assumir a bronca. E tem mais. Essa busca por autonomia total, essa ilusão de ter a própria verdade, está gerando uma ansiedade absurda no mundo moderno. É um cenário de pressão social intensa que exige conformidade o tempo todo, deixando a nossa mente exausta na luta contra as próprias vontades. E no meio de todo esse caos ressoa aquela grande pergunta divina: onde estás? O detalhe fundamental aqui é que essa não é uma pergunta sobre localização no GPS, tá? É uma checagem existencial profunda. É uma pausa cheia de compaixão para a gente refletir. Uma pergunta direcionada a qualquer pessoa que hoje se sinta perdida e afogada no meio de tanta pressão da sociedade e do peso das próprias falhas. Finalmente, depois de olhar para toda essa queda, vamos entender a resposta divina: graça, redenção e esperança. A grande notícia é que a história não termina em condenação.
Apesar das consequências duras que vieram, o texto traz um alicerce incrível de esperança. Esse versículo é super famoso, conhecido como o Proto-Evangelho, a primeira profecia messiânica da Bíblia. Ele diz que um descendente vai travar o combate final contra o mal. É a promessa de que a cabeça da serpente será esmagada e uma vitória definitiva. Mas atenção, não vai ser fácil. A vitória vem com dor, simbolizada pelo calcanhar ferido do Redentor. E talvez o detalhe mais maravilhoso dessa redenção logo no começo sejam as vestes de peles. Lembram das folhas de figueira frágeis? O próprio Deus substitui aquilo por peles de animais. Isso significa que houve ali o primeiro sacrifício de sangue, um ato de expiação real para cobrir a vergonha de uma forma que realmente funcionasse. Isso mostra a misericórdia de Deus indo ativamente atrás do ser humano, mesmo depois de um erro gigante. É a prova incontestável de que a graça chega bem antes do juízo. O capítulo fecha com a expulsão do jardim e aquela barreira espiritual com querubins e uma espada flamejante. Olhando rápido, parece só um castigo pesado, o início triste da nossa separação de Deus. Mas, por incrível que pareça, é um ato puro de proteção. Deus impede que a humanidade consuma da árvore da vida exatamente para evitar que a gente vivesse para sempre, preso em um estado caído, sofrendo eternamente, sem nenhuma chance de redenção plena. Para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação para a gente levar para a vida. Em uma sociedade moderna que grita no nosso ouvido o tempo todo, tentando definir o que é o certo, onde a gente tem construído a nossa verdadeira identidade? É nas máscaras frágeis que a gente inventa para esconder os erros? Ou reconhecendo com humildade que ainda precisamos daquela mesmíssima graça e misericórdia oferecidas lá no princípio? Essa é a grande reflexão que não para de ecoar através dos milênios. Agradeço demais por acompanharem essa conversa até aqui, continuem questionando e a gente se vê na próxima.